Então, hoje de manhã, nós estamos nesse livro, o 8º distintivo, o sacerdócio dos santos, dos crentes. E eu quero falar um pouco sobre a aliança. Vou ler o que tem aqui sobre a história desse assunto. Diz aqui: as primeiras igrejas cristãs reconheciam o sacerdócio de Cristo e entendiam que o crente tinha acesso direto a Deus. Com o passar do tempo, a autoridade dos pastores começou a aumentar. Ao mesmo tempo, a igreja passou a encarar a ceia do Senhor como sacrifício e não memorial. O sacrifício exige um sacerdote dotado com poderes especiais. Consequentemente, o sistema mosaico do Antigo Testamento foi ressuscitado. O resultado foi uma igreja dividida entre leigos e clérigos, onde os leigos dependiam dos clérigos para ter acesso a Deus. Esse sistema foi rejeitado pelos anabatistas, por João Calvino e também pelos batistas. Vamos, em primeiro lugar, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e veremos versículos 4 a 10. Antes da leitura, já lemos, né? Ok. E chegando-vos para ele, referindo a Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, um bom trecho para entrar nesse assunto, o sacerdócio de todos os crentes. O que vocês entendem dessa passagem? Começa falando de pedras vivas, né? Pedras vivas. A gente é um templo e o sacerdócio, como se tudo aquilo que antes tinha um lugar específico e umas pessoas específicas, agora cada crente recebeu isso individualmente.
Quer dizer, cada crente perante Deus é o quê? Sacerdote. Para voltar mais uma vez à história, sob a lei, o Senhor Deus designou Arão e seus filhos como sacerdotes, com privilégios e responsabilidades especiais no exercício desse ministério divino. No dia da crucificação, o véu do templo rasgou-se em duas partes. E assim, abriu-se o caminho direto para o santuário, o Santo dos Santos, que muitas vezes referimos. E, como consequência, diretamente para Deus. Esse acontecimento determinou o fim de uma era e o começo de outra, na qual todos os crentes, e aqui eu quero citar Hebreus 10, versículo 19, na qual todos os crentes, como diz lá, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quer dizer, na qual todos os crentes têm entrada. Agora eu gostaria de pedir que Rafa leia para nós a anotação que o Scofield tem na Bíblia, anotado por Scofield, de Hebreus capítulo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sacerdócio, Novo Testamento, resumo. 1. Antes de ser dada a lei, o cabeça de cada família era o sacerdote de sua família. 2. Quando a lei foi dada, a promessa para a obediência perfeita era que Israel seria um reino sacerdotal para Deus. Mas Israel transgrediu a lei e Deus limitou a função sacerdotal à família de Arão e designou a tribo de Levi para que ministrasse a Israel, constituindo assim um sacerdócio tipológico. 3. Na era da igreja, todos os cristãos de maneira incondicional são constituídos sacerdócio real. Distinção que Israel não recebeu pelas obras. Desse modo, o sacerdócio do cristão é um direito de nascimento, assim como todos os descendentes de Arão nasciam para o sacerdócio. 4. O privilégio principal do sacerdote é o acesso a Deus. Sob a lei, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E isso ocorria uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu, o véu, tipo do corpo humano de Cristo, foi rasgado, de modo que agora, com Cristo, o sumo sacerdote, os crentes sacerdotes têm acesso a Deus no lugar santíssimo. O sumo sacerdote está ali em forma corporal, no exercício de sua função. O crente sacerdote do Novo Testamento é 1. Alguém que oferece um sacrifício de 4 aspectos. A. Seu próprio corpo vivo. B. Louvor a Deus. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Algo que deve ser oferecido de forma contínua. Ali a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. C. Seus bens. Seu serviço, isto é, beneficência. E 2. O sacerdote do Novo Testamento também é um intercessor. Então, nós temos lido esses versículos e nós entendemos que perante Cristo, cada crente é igual perante Deus. E tem acesso direto. E que então esse sacerdotalismo do Velho Testamento não existe mais e nem deve existir. Agora, nós vemos também no nosso livro que
nas divergências, né? A Igreja Católica, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana ainda praticam o sacerdotalismo. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6, 5 e 6, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, podemos ver novamente o sacerdotalismo de cada crente. Diz aqui: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Sendo salvos do pecado, participamos de um sacerdócio. Os crentes têm privilégios e responsabilidades sacerdotais. Como no Antigo Testamento, os sacerdotes receberam privilégios e responsabilidades, nós também. E nós não podemos ignorar as responsabilidades. Muitas vezes a gente quer os privilégios e ignorar o resto, né? Mesmo que somos sacerdotes, não oferecemos sacrifícios sangrentos, como os sacerdotes levíticos do tempo do Antigo Testamento, pois Cristo ofereceu uma vez para sempre um sacrifício pelos pecados. Então, podemos entender, a redenção está consumada. Deus ordenou um sacerdócio no tempo de Moisés, quando fez uma nação dos filhos de Israel, livrando-os da escravidão ao Egito, da tribo de Levi. E ele, assim, selecionou Arão, seus descendentes, para servirem como sacerdotes de Israel. Arão, o primeiro sumo sacerdote, usava vestes de linho fino branco, com azul, com púrpura e com escarlate. Ouro puro, transformado em fios finos, foi tecido nos seus vestes. Sinos de ouro pendurados ao longo da bainha da sua vestidura, sinos de ouro, né? Então, cada vez quando ele movimentava, andava, dava um sonido, um barulho. Dizem que isso é para a gente saber que se ele tivesse entrado uma vez por ano no Santo dos Santos e houve pecado, ele ia morrer. E não ouvindo mais os sinos, a história é que quando ele entrava, sempre entrava com uma corda atada a um dos seus pés. E se morresse, eles podiam tirar, porque ninguém podia entrar. Interessante, né? Só uma pergunta, isso aí é folclore, né? Acho que não. Mas está escrito? Não está escrito. Porque havia a exigência da santidade. Vamos não chamar folclore, vamos chamar, talvez melhor, tradição. Não está na Bíblia, mas tem. Porque não está na Bíblia, mas os judeus consideram também outras. Por séculos eles consideram isso. E até há coisas referindo isso até no tempo de Cristo. E imagina, né, se alguém morresse,
quem iria ir lá dentro? Ah, Deus ia dar um jeito, né? O filho, Eu estou lembrando de Zacarias. Zacarias teve um tempo enorme, mas ninguém puxou a corda dele. Não, porque ele não estava morto. Sim, mas Não. ele demorou. Demorou. Esse E é o- até a gente ficou perturbado. Claro, Né? claro. E agora? Mas talvez enquanto que ele estava lá, mesmo demorando, alguém estava ouvindo o sino. então sabia que tinha Porque ele não ficou lá congelado quando Deus estava conversando com ele. Ele é um homem comum, né? A gente movimenta de vez em quando. Né? Mas na realidade, sim, Luciano, é especulação. Né? Mas, interessante. Tinha pedras de ônix com os nomes dos filhos de Israel gravados em ouro. Como que eles podiam fazer isso? Né? Tinha que gravar na pedra e depois encher essas gravuras com ouro. A gente pensa que nós, com nossos meios, por causa da tecnologia, seria muito fácil escrever letras em alguma pedra. Nós não sabemos realmente o tamanho dessas pedras, mas sabemos uma coisa: a pedra era suficiente grande, e lembra, tem 12, para gravar, e qualquer pessoa podia ler o que estava escrito em letras de ouro na pedra. Talvez uma curiosidade, pelo menos que até hoje não se sabe exatamente o que eram essas pedras de ônix. A palavra em hebraico não tem nenhum consenso de qual é essa pedra. E diz que a mesma palavra tinha no Jardim do Éden, lá naqueles rios, e ela aparece no sacerdote, mas dizem que essa tradução para ônix, ninguém sabe exatamente. De qualquer jeito, Era uma pedra. era uma pedra. Exato. Até hoje não se sabe exatamente qual é ela. E essas pedras tinham que ser lapidadas, e uma vez lapidada, gravada. Uma vez gravada, então o quê? Preenchida. Derreter o ouro e encher essa gravura. Incrível, né? Então, tinha esse peitoral em forma quadrada, de linho fino torcido, pendurado em correntes de ouro puro. Continha 12 pedras diferentes, cada um com o nome de uma das tribos. Os filhos de Arão, que o ajudaram, usavam vestimentas quase iguais, todos feitos de linho fino, tecido e decorados com bordados. Eu digo quase iguais porque todo mundo usava branca, mas o sumo sacerdote usava roupa por cima, ou diferente, com azul. E eu não estava pensando em ler essa descrição, porque nós estamos querendo falar do sumo sacerdócio do crente hoje. Os sacerdotes realizavam todo o culto no tabernáculo, mais tarde no templo. Eles ofereciam os sacrifícios, cuidavam dos pães da proposição e do altar de incenso, aparavam a menorá, a lâmpada de ouro, com 7 lâmpadas, a lâmpada que usava azeite, né? E aspergiam o sangue como Deus havia estabelecido. Eles conduziam o ritual diário e as festas anuais prescritas por Deus. Eles ofereceram sacrifícios de animais para si próprios e para a nação como um todo e para
os indivíduos. Eu digo os sacerdotes sumos, os sumos sacerdotes, né? Porque sempre houve um, mas na linhagem morrendo este tem outro, morrendo este tem outro. Então, pelos séculos, os sumos sacerdotes, né? E o que eles faziam. Agora eu tenho uma pergunta. O que os sacrifícios do Antigo Testamento fizeram para o ofertante? Entendeu? Ele cobria o pecado. Cobrir o pecado. Que mais? Quando alguém é perdoado, porque cobria, não removeu o pecado, mas cobria esperando. Talvez eles não entenderam totalmente, mas pode ser que eles entenderam, esperando o Cordeiro, que é remover tudo, né? Mas isso dá encorajamento, alívio. Está coberto, eu estou perdoado. Eu sempre lembro do sumo sacerdote Josué, no tempo de Esdras e Neemias, em Zacarias capítulo 3. Ele cometeu um pecado. E Satanás foi lá para acusar, né? Mas ao lado dele era quem? Lembra? Qual a referência? Zacarias, se me lembra, capítulo 3. Vamos lá. Zacarias. Zacarias. Capítulo 3. E nós lemos: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Agora dá a descrição espiritual de Josué. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Eu vejo que Josué, o sumo sacerdote, estava diante do anjo. Aqui eu entendo o anjo do Senhor, sendo o Senhor Jesus Cristo. E ele estava lá perante ele, justamente porque ele tinha já reconhecido que o que ele tinha feito era pecado. Não é contado o que ele fez errado. Mas para entrar na presença do Senhor, assim, tinha que ter feito o quê? Deveria ter reconhecido o seu pecado, confessado, estava provavelmente naquele momento lá na terra, oferecendo o sacrifício pelo pecado. E assim ele está lá nos céus, e Satanás tinha observado
não podemos saber o que ele tinha a fazer para maquinar, para tentá-lo, entendeu? E agora tendo cometido, né? E foi indo para os céus. E Josué, arrependido. Não diz que ele foi expulso da sua posição como sumo sacerdote. Lembra, todo homem peca. Não era um pecado que merecia a sua morte. Provavelmente. Mas era algum pecado. E ele está arrependido. E está fazendo o que Deus demanda para que o pecado seja coberto. Com o coração reto. Não apenas falando com os lábios, fazendo o rito, porque Deus quer que eu faça assim. Não, ele está eu pequei, e ele está correndo para fazer o que é necessário para que o seu pecado seja coberto. Então, nós lemos aqui em Zacarias, José, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ele apareceu perante o Senhor, assim, os seus vestes sujas, eu estou pecador, eu sou um pecador, pequei, fazendo o sacrifício necessário. E podemos ver a misericórdia em resposta. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Não expulsá-lo, não. Vamos trocar a roupa dele. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas e limpas. É isso que aconteceu. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. O anjo do Senhor estava em pé ao lado dele, como ele, quando nós pecamos, ele está, sim, ao nosso lado, perante o Pai. Ele é nosso advogado. Ele é nosso intercessor. 1 João, o 9. Aliás, 1 João 2, versículos 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Ele é nosso intercessor. Nós não precisamos correr para o outro ser humano, sacerdote. Deus nos veja todos nós iguais. Os filhos de Arão e muitos sacerdotes que sucederam fizeram uma obra de Deus no primeiro tabernáculo, ou lugar santo,
a luz provida pela menorá de 7 lâmpadas, chegando à mesa dos pães da proposição e do altar de incenso. Arão e os sumos sacerdotes que o sucederam também entraram no santuário, ou lugar santíssimo, ou santo dos santos, no dia da expiação para aplicar o sangue à arca do propiciatório. Fazia isso apenas uma vez por ano. Quer dizer que quando alguém pecava, podia correr para o tabernáculo, o templo, com seu sacrifício, e na hora que esse animal foi executado, confessando o seu pecado, o sangue foi guardado, recebido pelo sacerdote, e o sacrifício foi feito, o sangue foi aplicado como Deus exigia, e assim o seu pecado foi coberto. Mas o homem peca mais do que uma vez durante o ano. Quantas vezes que você tem pecado dentro de um ano? Calcula uma vez. E depois que você termina de calcular, lembra, você tem pecado muitas vezes mais. Muito, muito mais. Eu tentei fazer isso uma vez. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, representando todos os pecadores, entrava uma vez por ano, e todos os pecados foram cobertos daquele ano. Ainda nada removida, era apenas coberto. Nota promissória, até que Cristo veio. O tabernáculo, os móveis, os ritos e até o sacerdócio apenas prefiguravam a verdade espiritual que seria realizado em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer de uma vez por todos pelos pecados do mundo. Esse sacrifício do Filho perfeito de Deus pagou por todos os pecados da humanidade para sempre. Durante a crucificação de Cristo, o rasgar da cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos mostrou que sua morte sacrificial havia aberto um novo e vivo caminho para Deus. No Calvário, Cristo cumpriu completamente e permanentemente o que os sacrifícios sacerdotais levíticos só podiam simbolizar. Depois de sua morte e ressurreição, o sistema sacerdotal levítico não era mais necessário. Cristo também cumpriu a antiga aliança mosaica e estabeleceu a nova aliança. A antiga aliança autorizava divinamente os sacerdotes e suas funções. Como aquela antiga aliança foi cumprida e tornada inútil, o sacerdócio não era mais necessário. Então nós chegamos à declaração: você é um sacerdote hoje. Quando nós dizemos que o sacrifício de Cristo foi ofertado para o mundo inteiro, é isso que nós estamos dizendo, para o mundo inteiro. Mas o requerimento é o quê? Crer nesta. Crendo em Cristo,
toda essa obra é aplicada sobre sua vida. Recusando, não está aplicada. E cada indivíduo tem essa decisão. Eu aceito o dom gratuito de Deus ou recuso. Não, eu posso arrumar a minha vida. Como? Somos todos injustos. Não podemos. Precisamos o justo. Isaías 53. Visto que Cristo ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado, Deus não mais autoriza uma classe especial de sacerdotes. Não há mais duas classes na família de Deus. Somos todos reis e sacerdotes, como eu li em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E cada um pode aproximar-se em inteira certeza de fé. Porém, como nós vimos na história, algumas denominações continuam a ordenar sacerdotes. Normalmente, um sacerdote usa uma vestimenta especial. Ele oferece algum tipo de sacrifício e é percebido como um mediador entre Deus e os seres humanos, os outros seres humanos. Isso bem claro no tempo do Antigo Testamento. Mas aplicando nos dias de hoje, esse tipo de sacerdócio carece de apoio do Novo Testamento, da Nova Aliança, porque todo cristão é um sacerdote de Deus. Todos os crentes hoje têm direito a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Jamais precisamos de um mediador humano para aproximar-se de Deus. Nenhum grupo de pessoas tem mais aceitação por Deus ou poder diante dele do que o outro. A frase, o sacerdócio de todos os crentes, ou dos santos, expressa essa verdade. O apóstolo Pedro garantiu a seus leitores que eles eram sacerdotes. Ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas. Por que pedras vivas? Lembra o sacerdócio do tempo antigo? O sumo sacerdote tinha o quê? Pedras. Interessante. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele explicou mais em versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao descrever um aspecto da obra de Cristo em nosso favor, o apóstolo João escreveu que Cristo, lembra em Apocalipse 1:6, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1:6. Mais tarde, em Apocalipse, ele escreveu que uma multidão celestial louvou a Cristo cantando. Vamos para capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse 5.
Apocalipse capítulo 5. Vamos para o versículo 10. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Alguém tem um comentário? Nós estamos apenas com 6 minutos e eu tenho medo de entrar na próxima parte que eu acho que eu não vou poder terminar. Nós vamos terminar às 10 horas, porque a nossa congregação tem uma reunião de negócios, então nossa hora é curta hoje. Mas alguém tem um comentário? Achei legal que ele fala: vocês são pedras vivas, são pedras edificadas. Então, como se o templo fosse pedras mortas, né? Boa! E Gostei. Hebreus estava falando na época que já tinha, né, o templo de Herodes com pedras, mas nós somos pedras vivas, e aí pedras vivas edificadas, casa santa. Somos pedras vivas, temos vida, não mortos. Não uma pedra assim. Não para ser escrito pelos romanos, né? Boa. Não tem mais. Mais alguém? Pastor, eu fico com uma dúvida aqui a gente leu 1 João 2. 1 João 2, 2:1. Ele fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se contudo, e se alguém pecar, temos um advogado. A palavra advogado aqui, no caso no grego, eu observei aqui, é paracletos, né? Paracleto quer dizer alguém chamado para ficar ao seu lado. Consolador, talvez. Consolador, mas quando você precisa de você é um réu. Você precisa alguém. Ou talvez você está acusado de ser réu. Então você procura aqui um advogado. Ele chega ao seu lado para ver sua situação e te aconselha. Então, advogado. Aí eu vi lá em João 14, 26. Aí ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui o tradutor traduz para Consolador. Lá em 1 João é advogado, aqui ele usa Consolador. Só que é a mesma palavra. A mesma palavra, porque o Consolador, nesse sentido, é mais conselho. Ele dá consolo. Olha, isso. Só que no grego é a mesma palavra. Mesma palavra. Mas dependendo da situação, é melhor traduzir assim para dar esse outro faceta, esse outro ângulo, para ele ter mais entendimento sobre. Dependendo do contexto. Sobre tudo. Porque mesmo em português, nós podemos usar uma palavra em certa situação, mas essa palavra não dá tudo. De vez em quando, na explicação, precisamos aumentar outra palavra para dar. Está incluído isso também. Tá? E podemos ver no uso dessa palavra grega, tem tudo isso. É legal. Não é algo estranho, fora do uso. Aqui tem um dicionário, ele engloba tudo isso. Só que,
sabe, né? Em qual local ela. Porque um é advogado, no outro é consolador. É interessante esse detalhe. Quando a gente estava falando de tradução, então a gente tinha falado, acho que ele passou falando para isso, que tem uns mestres que Deus dá o dom para explicar essas coisas e que não é tão simples assim. Eu sozinho com a minha Bíblia, não também vou aprender tudo que é possível. Aí vem alguém falar no original e tal, explica o contexto. Aqui essa tradução se encaixa melhor com ele. Muito legal isso. Eu procurei a palavra advogado no dicionário. Diz aqui, pessoa habilitado a prestar assistência profissional em assunto jurídico, defendendo judicial ou extrajudicialmente os interesses do cliente. Segundo, aquele que intercede, que medeia, mediador, intercessor. Indivíduo que patrocina ou protege alguém ou uma causa. Defensor. Então o advogado faz todo esse papel que temos visto, né? Então nosso tempo esgotou. O Felipe, você pode encerrar na oração, por favor? Voz alta, por causa da gravação. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por ter o privilégio de abrir a sua palavra, Senhor, de ter o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, que o Senhor possa usar a sua palavra, Pai, para fazer o que nós, para usarmos para fazer diferença em nossas vidas diárias, Pai. Que o Senhor possa estar sempre nos instruindo, nos exortando da melhor maneira, Pai. Também peço pela nossa reunião, Pai, que o Senhor possa estar nos capacitando, Pai, para tomar todas as decisões, as melhores decisões, Pai, de acordo com a sua vontade, Pai. Nos traz aqui de volta, Pai, na noite também, para que possamos aprender mais de Ti, Pai, e crescer no conhecimento de Ti, Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, pelo conhecimento, por todas as bênçãos que tem nos dado. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Então aqui termina a nossa escola dominical para esse dia.